Os anjos, eles foram criados por Deus como um desígnio da sua bondade, da sua liberalidade, da sua graça, da sua misericórdia. Toda a criação, nós temos que sempre lembrar disso, ela brota do coração de Deus. Tem alguém que está precisando de livro? Tem aqui, pega aqui. Está dando uma sacola aqui atrás. Deus, ele criou tudo, colocando o seu coração e a sua essência em tudo. Tudo que Deus fez é perfeito. Desde o mundo mineral, mundo vegetal, mundo animal, natural, sobrenatural. Tudo é perfeito, porque tudo tem a essência de Deus. Só Deus é vida. Tudo que é vivo existe, tem o seu fundamento em Deus nosso Senhor. E antes mesmo, lógico que isso é defendido por muitos doutores da igreja, porque entendam bem, meu povo, muitas verdades de fé, elas devem ser cridas e aceitas, porque elas não são muito claras. Na Sagrada Escritura, às vezes não há muita clareza. Então os santos doutores, todo o magistério da igreja, iluminado por Deus, vai tentando clarear um pouquinho, clarear um pouco, viu? Não tudo, clarear um pouco a ação de Deus na nossa história. E assim também uma dessas verdades de fé que nós rezamos e acreditamos, que nós rezamos no credo, que acreditamos que Deus criou o céu e a terra, ou como no credo de ensino constantinopolitano, nas coisas visíveis e invisíveis, que são os anjos sobrenaturais. Deus, ele criou os anjos como ele nos criou, como criaturas. Lógico que muito mais perfeitas do que nós, pelo detalhe de serem espíritos puros. Só isso. O ato de ser um espírito puro faz com que o anjo ele esteja acima de mim, porque a natureza humana, ela tem limitações de tempo e espaço. Os anjos não têm limitação nenhuma, porque são espíritos. Mas interessante, Deus, ele quis que os anjos também fossem seus filhos, do jeitinho que nós também. Deus, ele quis que o ser humano se tornasse seu filho. Deus só tem um filho, Cristo. Mas ele queria que todos os homens nascidos do nada, brotados daquele montoado de barro, Deus quis dar a sua imagem e semelhança, ao ponto que esses homens fossem seus filhos. Deus queria amar o homem como um filho. Ele também quis amar os anjos como seus filhos. Que bonito, né? Ele quis amar os anjos também como seus filhos. Eles tinham razão. Deus deu razão aos anjos, tanto quanto deu razão a nós. E deu também aos anjos a liberdade, tanto quanto deu a nós. Mas para que eu me torne filho de Deus, eu preciso ser batizado, não é assim? E o batismo, ele é uma adesão. Eu aceito a Cristo, a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Aceito a igreja. É uma adesão. Sou batizado, eu aceito aquela vida como minha vida. Os anjos, eles também tiveram que aceitar a Deus como sua vida. Deus não criou os anjos como escravos. Deus criou também os anjos na liberdade como nos criou. Só que por serem espíritos, o dotou de uma graça que nós só teremos no fim último da nossa existência. Uma visão perfeita do que Ele é. Os anjos, espíritos puros, dotados de ciência e sabedoria perfeita. Aqui nessa terra, para que eu conheça alguma coisa, eu preciso fazer uma faculdade, um curso, um mestrado, uma pós-graduação, um doutorado, e mesmo assim eu ainda não consigo saber de tudo. Fico pensando no Dom Terra, que tem 5 doutorados, não sei quantos mestrados, não sei quantos não sei o quê, mais de 15 línguas ele fala, e não sei mais o quê.
E até hoje ele ainda estuda, porque ele ainda quer aprender muito mais. Ele já está com 80 estarará já. Então, para ver, é que o ser humano, por mais que ele tenha uma aptidão em aprender, o seu aprendendo é limitado. Nós somos limitados. Nós não conseguimos saber de tudo. Eu posso ser bom em um assunto, em outro eu sei um pouquinho. O Werner, ele toca violão e dirige. Eu não toco violão e não dirijo. Não estou pretendendo dirigir. E nem tocar violão, porque eu estava vendo uns calos na mão do povo. Eu falei, oh meu Deus, eu não queria esses calos na ponta dos dedos. Né? Cada um tem uma aptidão. Eu tenho um pouquinho mais de cabelo do que ele, graças a Deus. E sou mais velho que ele. Então assim, cada um tem a sua aptidão, a sua natureza, a sua abertura. Tem gente que aprende com mais facilidade do que o outro. É assim? Não tem gente que é mais dado à penitência do que o outro. Tem gente que reza mais do que o outro. Tem gente que faz mais caridade do que o outro. Tem coisa que você é especialista, mas tem coisa que você não dá conta. Você depende do outro. Um anjo não. Um anjo, ele tem um conhecimento perfeito de tudo. De todas as coisas materiais e espirituais, os anjos têm uma consciência perfeita. Eles não precisam estudar. Para um anjo, basta ver para compreender e entender tudo. Tudo. Um anjo, só de olhar para você, ele sabe tudo sobre você e do que você é capaz. Ele conhece você por você mesmo, por te ver. Isso é uma graça sobrenatural. Só Deus tem. E concedeu aos anjos por serem espíritos, tanto quanto ele também é um espírito. Um espírito. Olha que incrível. Deus quis que os anjos fossem seus filhos, como eu disse. Mas para que os anjos se tornassem seus filhos e deixassem de ser criaturas e fossem filhos, filhos para serem herdeiros dele, para serem herdeiros de sua visão beatífica, para serem herdeiros da glória do céu. Porque os anjos, eles não viam a Deus face a face quando foram criados. Eu já dei um exemplo para vocês. Tanto quanto esta lâmpada aqui, nós estamos vendo a corrente elétrica ali em cima. Estamos a sentir o efeito desta lâmpada, ilumina, mas nós não estamos vendo a corrente ali, elétrica, para lá e para cá, trabalhando. Nós não estamos vendo esta luz. É interessante, nós olhamos para o Sol, temos uma ideia dele, mas existe um abismo entre nós e o Sol. Entre nós e o Sol é um abismo insondável. Nós sentimos pouca coisa. O calor que nós sentimos dele ainda é pouco do fogo que ele é. Assim eram os anjos. Como uma mosca aqui na terra, diante do sol, assim era um anjo diante de Deus. Uma criatura que via a luz, que via a sua ação, mas não via face a face e não participava de sua natureza, de sua convivência. Então Deus dá aos anjos o que deu a Adão e Eva e a cada um de nós: liberdade, para que eles também pudessem se decidir por serem dele e por viverem a sua vida. Deus deu a liberdade aos anjos. Antes de dar liberdade para os homens, Deus deu liberdade para os anjos, para que os anjos, que tinham conhecimento perfeito de tudo, que sabiam a verdade e que viram aquilo que ninguém aqui viu, e só pela fé que nós conseguimos acreditar em Deus. Acreditamos em Deus pela fé que foi plantada no nosso coração pela igreja, pela doutrina da igreja. Por isso que nós acreditamos em Deus. Esta fé em Deus foi plantada no nosso coração pela doutrina da igreja. Os anjos, eles viram a Deus e participaram da sua glória, da sua essência. Para quê? Para que eles pudessem se decidir por Ele. Agora, São Bernardo de Claraval e muitos outros santos e padres da igreja, eles respondem uma grande dúvida: qual foi o motivo da queda dos anjos, sendo que eles eram tão perfeitos? É uma dúvida nossa. Como? Está explícito na Bíblia? Está uma figura. Daqui a pouco nós vamos ler uma passagem do Antigo Testamento que fala muito bem sobre isso, que às vezes ela
ou passa despercebida ou passa desconhecida mesmo, e nós não entendemos bem. Nós vamos fazer essas leituras daqui a pouco, falam disso, da queda dos anjos. Dizem, Orígenes, por exemplo, em São Bernardo, que a queda dos anjos é decorrente aquilo que Deus Pai revelou a eles, da encarnação do Verbo, da encarnação do Verbo. Então até hoje a igreja ainda carrega e aceita essa hipótese. Ela não está como uma verdade de fé revelada, é uma hipótese muito bem aceita. Qualquer manual de teologia e dos santos padres, vocês vão ver esta hipótese. Quando Deus ele revela aos anjos, espíritos puros, que a sua segunda pessoa, seu filho, que era ele mesmo, viria numa natureza inferior, a união hipostática, não é assim? É assim que fala teologicamente, a união hipostática, a união do Verbo de Deus com a carne humana, ou seja, Cristo Deus, ele vem viver na natureza humana, se encarna e Nossa Senhora assume a nossa carne. Quando Deus revela o mistério da união hipostática, que eles deveriam adorar o Verbo, ou seja, eles deveriam adorar a Cristo na natureza humana, não na sua natureza divina só, mas na sua natureza humana, e além de tudo, eles deveriam honrar e respeitar e venerar a natureza que ele ia assumir, de Nossa Senhora. Lúcifer era o anjo de luz, o principal anjo do céu, era ele. Assim diz São Bernardo e os outros santos. Ele era o principal anjo, o anjo dotado de mais sabedoria. Eu fico imaginando isso, porque todos os anjos são sábios ao extremo. Pois ainda tinha um que era mais do que todos, era Lúcifer. Era o que estava mais perto de Deus. Por isso, anjo de luz, que estava mais perto de Deus. E nós temos que ter cuidado, viu, gente? Eu sempre falo isso. Quanto mais você se aproxima de uma pessoa, mais você tem a tentação de desprezar a pessoa. Nós temos que ter cuidado. Quando você se aproximar muito de uma pessoa, ama ela em Deus, e você nunca vai desprezar. Senão nós vamos cometer o pecado de Lúcifer. Ele se aproximou tanto de Deus, tanto de Deus. Se assemelhou tanto a Deus na luz, na sabedoria, na beleza, que era o mais belo, mais bonito dos anjos era ele. De repente, pela liberdade, pela vontade própria, pela liberdade que Deus deu como um dom, para que eles todos pudessem se decidir em viver com ele e servi-lo e adorar o Verbo encarnado, aceitarem ser filhos de Deus, serem submissos a Deus, eles aceitarem que Deus era o seu tudo. Lúcifer, ele olha para si, ele não olha para Deus, ele olhou para si. Quando Deus falou, meu filho vai vir por uma natureza inferior à vossa, ao invés de Lúcifer olhar para ele, ele olhou para si. Quando ele olhou para si, surge o egoísmo, a inveja, a soberba, o orgulho, tudo uma vez no coração de uma criatura. Eu sou quase igual a Deus. A minha natureza é muito mais perfeita. Eu não preciso adorar o Verbo, mas eu tomarei o lugar de Deus para continuar sendo como sou, lindo e bonito e sábio, sem adorar uma pessoa inferior a mim. Olha o que o orgulho faz. Ele deixou de olhar para Deus só um pouquinho, viu, gente? Só um pouquinho. E ele fez isso tudo porque ele deixou de olhar para Deus. Quanta coisa nós não podemos fazer ainda na nossa vida, se nós deixarmos de olhar para Deus também, só um pouquinho. Só um pouquinho que deixamos de olhar para Deus, nós já fazemos tanta desgraça. Avalie aquela pessoa que se decide a não olhar mais para Ele.
Porque olhar é desejar, não é assim? Olhar não é desejar? Se eu olho para Deus, eu desejo como meu tudo. Eu me encanto com a sua beleza, com a sua santidade. Eu quero para mim. Eu quero para mim. Lúcifer deixa de olhar para Deus. Deixa de querer a Deus para ele. Ele se quis a si mesmo. Olha a razão do mal na humanidade. Quando o homem quer a si mesmo, quando o homem por vontade própria, ele quer a todo custo realizar aquilo que ele diz que é o seu sonho, e nada mais é do que pecado de vontade própria, que às vezes eu aprisiono uma pessoa e me aprisiono em mim mesmo e não vivo a paz. Olhem ao vosso redor. Olhem ao vosso redor. Tem gente tão rica, tão rica, tão rica, tão rica, que só tem dinheiro, mas nada. Isso adianta? Acho que não. Tudo que existe no mundo tem que ter um fim, Deus. Tudo que eu tenho, tudo que eu sou, se eu sou bonito, se eu tenho saúde, se eu tenho aptidões, se eu tenho dons, se eu tenho carismas, o fim de tudo isso tem que ser o que? Deus, não eu. O dia que o homem olha para si e fala, nossa, como que eu canto bonito, ele já não canta mais para Deus. Olha como eu faço bem feito o meu trabalho, eu já não faço mais para Deus aquilo que estava a fazer, eu faço para mim mesmo. Eu não posso olhar para mim. Lúcifer olha para si. Não foi isso que ele fez com Eva? O que ele fez com Eva? Fez com que Eva olhasse para si. Olha, se você comer dessa árvore, você vai ficar igual a Deus. Olha, você vai ficar igual a Deus. Olha para a tua natureza. A serpente fez com que Eva olhasse para... As pessoas são inconstantes. Elas querem ser santas e não querem. Elas querem se converter e não querem. Elas querem ser da igreja e não querem. Elas querem ser boas e não querem. Elas querem viver a virtude e não querem. Elas têm um desejo santo, mas de repente vem o fogo da paixão, elas desistem do desejo santo. Não há firmeza. Quando você toma uma decisão, não quer dizer que a decisão assumida vai anular o desejo que você tinha de outra realidade. Pelo contrário, o outro desejo continua. Só que a beleza está em você ser perseverante no que você escolheu. Não é você ficar num conflito interior. Ah, mas eu estou aqui, mas eu queria estar lá. Ah, eu estou lá, mas eu queria estar aqui. Não. Você dará a vida por aquilo que você se decidiu. Independente do que você abandonou, independente do que você largou, você tem que dar a vida por aquilo que você se decidiu. E assim Deus fez com os anjos. Deus quis que os anjos o escolhessem como seu tudo, para sempre. Por serem espíritos, eles não podiam tomar duas decisões, só uma. Eles não poderiam se arrepender da decisão tomada, porque eles tinham a consciência perfeita, que nós aqui não temos. Nós não temos. Como um dia eu já falei na aula, como é que a Juliana sabe que o Vitor a ama? Não tem como saber. Como é que o Vitor sabe que a Juliana ama? Não tem como saber. Nem se abrir o coração, esbagaçar o coração, esgravatar lá dentro, não vai ver escrito amorzinho, minha vida, não é assim que o povo fala, né? Minha paixão, minha qualquer trem. Não está escrito lá dentro. Você abre o peito da pessoa, você não vai ver sentimento. Não é uma coisa natural, é fé. Você aceita, você acredita no invisível. Nós acreditamos em Deus assim, na obscuridade da fé, como diz o Catecismo da Igreja Católica. Os anjos não. Eles acreditaram em Deus porque ouviram. Eles acreditaram em Deus porque sentiram a sua presença e com Ele conviveram. Por isso a decisão deles foi uma só. Muitos, como diz São João, Apocalipse 12, a terça parte das estrelas do céu. Muita coisa, não? A terça parte das estrelas do céu, nós não sabemos quantos anjos existem.
Não existe, nunca vai existir um número X para designar as miríades de anjos, como diz o Apocalipse, que existem as falanges angélicas, não se sabe. Só que a metade se decidiu a não viver com Deus. Lúcifer preferiu sofrer e reinar do que obedecer e ser santo. E é isso que ele coloca no nosso coração hoje. Ele coloca no coração da pessoa: é melhor que você faça o que você quer, que você tenha prazer, que você faça aquilo que você acha que é certo, e ficar contente consigo mesmo, do que você obedecer a Deus e não ter o que você quer. Assim foi ele. Porque no inferno, que foi criado para ele e os seus anjos, desobedientes não para o homem, o inferno não foi criado para a natureza humana, de São Tomás de Aquino. O inferno foi criado simplesmente para Satanás e aqueles que foram atrás dele. Não foi nem para os outros, foi só para ele. Porque o inferno é a ausência de Deus. O inferno é a ausência de Deus, interior e exterior. Isso é o inferno. Isso é o sofrimento. Não possuir a Deus. Não possuir a Deus. Isso é o sofrimento material, do fogo que nunca vai se apagar, do fogo que nunca vai destruir, do fogo que só atormenta e causa dor, um fogo que não ilumina. Gente, imagina isso, um fogo que não ilumina, um fogo escuro, um fogo que não destrói, mas conserva, um fogo que atormenta. Dizem os santos que o fogo do inferno, ele conserva as almas, para que elas sofram eternamente, não destrói. O fogo desse mundo ilumina e destrói, não? Do inferno não. Ele não ilumina e conserva. Então esse inferno foi criado para Lúcifer e os seus anjos, que com ele quiseram ficar longe de Deus. Quiseram construir o seu céu, mas eles viram que o céu é Deus. O céu não é uma natureza perfeita como eles. O céu não é uma ideia em que eles podiam se juntar e fazer um reinado como eles queriam. O céu é Deus. O céu é você viver em Deus. O céu é você ter Deus como seu tudo. E eles não quiseram. Em contrapartida, São Miguel com todos os outros, eles escolheram ser de Deus. Eles escolheram obedecer a Deus. Eles escolheram ter a Deus como seu tudo. Então Deus confirma para sempre a decisão deles. E quando Deus confirmou a decisão de Lúcifer e os seus anjos, eles foram para o inferno para sempre, privados de toda a graça, de toda a santidade e da comunhão plena com Ele, ou seja, privados da paz. Enquanto São Miguel e todos os anjos que com ele buscaram a fidelidade, e todos os nossos anjos da guarda que já existiam, Deus confirma a decisão deles para sempre. Deus confirma a santidade deles para sempre, dando a eles muitas mais graças do que eles já tinham. Se antes desse sim, os anjos eram perfeitos e santos, depois desse sim, eles ficaram muito mais perfeitos e muito mais santos, porque eles passaram a ver para sempre a Deus. A visão de Deus os santifica e move a vida deles. Porque quando eles viram a Deus antes da prova, como os outros que se decidiram por não, foram privados desta visão para sempre. E eles que foram fiéis, receberam essa graça de ver a Deus para sempre e tê-lo como sua essência. E o nosso anjo da guarda, ele estava lá. E isso aí é uma graça para nós. Interessante, quando você tem um amigo santo, uma pessoa importante, você não gosta de falar dessa pessoa, não é assim? A gente faz isso, tem gosto, né? De falar, de tratar com essa pessoa. Você fala, nossa, como que fulano é santo, como fulano é bom, olha o que fulano fez, a gente faz isso. Mais do que nunca nós temos que ter isso com o nosso anjo da guarda. Porque o meu anjo da guarda, o teu anjo da guarda foi um desses anjos que não escutou Lúcifer, mas escutou São Miguel. O meu anjo da guarda e o teu anjo da guarda foi esse que um dia, muito antes da criação do mundo, ele se decidiu por ser de Deus. Isso é uma graça para nós.
ter do nosso lado um santo que se decidiu por Deus num dia decisivo de sua vida. Ele não pensou duas vezes, ele só pensou em Deus. Ele se decidiu para sempre. Olha a necessidade do anjo ao meu lado. A minha vida nesse mundo é uma vida de decisão. Eu preciso tomar decisões todos os dias, não é assim? Olha, quando eu fui batizado, não tinha razão. Meus pais e padrinhos assumiram por mim que me educariam na fé. Depois eu fui recebendo os outros sacramentos. A comunhão, como o Vitor vai ter a graça hoje de receber, como a confissão, como o crisma, como o matrimônio, como cada sacramento que eu recebo, eu preciso assumir o que eu recebi. Eu recebi minha vocação. Eu uso a batina por quê? Porque eu fui chamado para ser sacerdote. Eu não fui chamado para ser outra coisa. Então eu vou usar a roupa de quem é de Cristo, não de quem é inimigo de Cristo. Eu uso a roupa de quem é de Cristo. Eu vou assumir a minha vocação. Por mais que eu possa ser infiel, naturalmente, eu assumo minha vocação. Quem eu sou? Ele me fortalece à medida que eu assumo quem eu sou. Se eu não assumir quem eu sou, Deus nunca vai me dar a força. Os anjos, eles receberam uma força sobrenatural, porque eles assumiram quem eles eram, filhos de Deus. Eles assumiram que eles necessitavam de Deus. Eu não posso, como disse São Miguel, né? Como eu posso abandonar aquele que me criou, que me amou, que é o meu tudo? Eu não posso abandonar a Deus. Quem como Deus? Assim grita São Miguel. Quem que é como Deus? Ninguém é como Deus. Lúcifer é como Deus? De jeito nenhum. Por mais lindo que seja, ele não é como Deus. Esse reino que vocês querem construir é como o reino de Deus? Não é. Quem como Deus? Não é isso que São Miguel nos ensina a gritar todo dia? Essa situação, essa dificuldade, essa tentação, essa prova que eu estou passando, essa humilhação, ela é como Deus? Não, não é como Deus. Esse demônio que fica me tentando, essa pessoa que me persegue, essa situação difícil é como Deus? É Deus? Não, não é Deus. Ótimo, eu não preciso temer, eu não preciso me preocupar. Ninguém é como Deus. Ninguém tem força como Deus. Só Deus é. E quem me ensina isso? Quem me inspira isso? Aquele que eu disse, torno a repetir, se decidiu por Deus uma vez por todas. Por isso que Deus permitiu que o anjo da guarda, depois da queda de Adão e Eva, Adão e Eva tinham todos os dons preternaturais, naturais, sobrenaturais. Não é à toa que Adão e Eva eles não iam morrer se não houvessem pecado, porque a morte é fruto do pecado. Quase como os anjos, eles tinham conhecimento de tudo. Não é à toa que... Por que eu digo isso? Lá no Gênesis não está escrito que foi Adão que deu o nome aos animais? Então ele tinha conhecimento que eles eram. Você só dá o nome para aquele que você conhece, a essência. Por isso que é só o pai e a mãe para dar o nome. Não pode outra pessoa dar o nome para o filho. Quem tem que dar o nome para o filho é quem deu a essência dele, a natureza dele, é o pai e a mãe. Ele dá o nome. Então Adão, antes do pecado, ele tinha essa sabedoria, essa ciência tão perfeita, que ele foi dando nome para cada animal por espécie, direitinho. Ele conhecia. Por quê? Porque ele era amigo de Deus, e convivia com Deus. Eles desobedecem, eles perdem essa amizade, saem do paraíso, vem o sofrimento, vem as dores do parto, vem o trabalho, vem o suor do trabalho, vem a luta, vem o quê? Vem a perseverança. Mas como é que Adão e Eva voltariam para o paraíso? Deus permite que os anjos ajudem-nos, eles pudessem ajudá-los. Deus permite isso, que os anjos pudessem conduzir o caminhar deles. E em Adão e Eva, cada um de nós que somos seus filhos, como nós rezamos na Salve Rainha, degredados filhos de Eva, até hoje os anjos estão ao nosso lado para nos ensinar a fazer o caminho de volta. Com Adão e Eva, todos nós aqui saímos do paraíso. Com Adão e Eva, cada um de nós aqui desobedeceu a Deus. Cada pecado que nós cometemos é o pecado de Adão e Eva.
Desobediência. Cada pecado que eu cometo é o mesmo pecado de Adão e Eva, desobediência. Como Adão e Eva, eu também preciso fazer o caminho de volta. De volta para onde? Para o paraíso. De volta para onde? Para a presença de Deus. De volta para onde? Para a amizade com Deus. Como? Se Adão e Eva pecaram, como é que um ia ajudar o outro? Sendo que os dois estavam na mesma, sem ele nem beira, coberto com as folhas de mamona. Como é que um ia ajudar o outro? Vem um auxílio do céu. Aquele que se decidiu, me ajuda a me decidir. Aquele que se decide uma vez por todas, me ajuda a tomar uma decisão para sempre. Para sempre. Desde Adão e Eva até hoje. Os anjos estão a serviço de Cristo. Os anjos foram criados para serem amigos de Deus, o adorarem. Eles estão a serviço do Verbo. Vocês podem ver que a vida de Cristo, depois nós vamos meditar depois do almoço, se der tempo. Toda a vida de Cristo ela está marcada pela presença dos anjos. Os anjos foram criados para adorar. Não foi esse o sim deles? Eles não disseram sim para adorar o Verbo, para adorar a Cristo na sua união hipostática? Pronto. Os anjos estão a serviço de Cristo. Se Cristo veio para morrer e dar a vida, nos salvar, assim os anjos, imitando o seu Deus, eles aceitam descer do céu e ficar do lado do ser humano para ensiná-los o caminho que eles não sabem trilhar, que é o caminho da fidelidade ao sim dado, ao sim assumido. Um sim dado, gente, é para sempre. Para sempre. Nós não podemos voltar atrás. Nós não podemos ser essas pessoas que voltam atrás. Eu saí de casa há 14 anos para não voltar para lá. Eu saí de lá para ir para o céu. Saí da minha casa para voltar para lá. Não importa se eu cair, se eu ainda vou cair. O que importa é que eu não posso voltar atrás num sim que eu dei a Deus livremente. Se eu amo, eu preciso ser fiel. Olha a vida de Cristo. Olha a via sacra. Depois nós vamos rezar a via sacra. Cristo carrega a cruz. Cada estação da via sacra. São quantas estações da via sacra? Quem sabe? 12? 14 estações. A 15ª é um acréscimo moderno da ressurreição. É bonitinho, né? A gente tem, né, ressurreição. Mas a via sacra é só até quando enterra Nosso Senhor. 14ª estação. Só está aí. Depois 14ª estação. A 15ª já é para meditar a vitória da... Né? Tudo bem. Cada estação da via sacra foi um momento de Cristo desistir. E quando a gente reza a via sacra, a gente não pensa nisso. Foi um momento de desistir da cruz, sim. Passem a rezar a via sacra a partir de hoje com esse olhar. Cada estação foi um momento dele abandonar a cruz. Como cada um de nós aqui. A via sacra de Cristo durou um dia, né? Sua paixão natural. Sua paixão sobrenatural dura toda a eternidade, porque Cristo tem 2 nascimentos, um na eternidade e um no tempo. Ele nasceu de Deus porque Ele é Deus, e nasceu no tempo porque é filho de Nossa Senhora, mas desde sempre em Cristo vive a sua paixão por salvar a humanidade, por salvar os homens, por dar a vida para aqueles que Ele ama. Ele podia ter desistido da cruz, como nós todos aqui. Às vezes a nossa via sacra vai durar uma vida inteira de 90 anos, 30 anos. Via sacra do Lang começou quando ele saiu de casa para vir ao seminário. O Verne começou quando ele se decidiu por ser padre. Sua via sacra no dia que você casou. E assim por diante. Cada um de nós tem o início da via sacra. O fim vai custar um pouquinho. Tem um início. Cada estação, Jesus podia ter desistido da cruz. Ele cai, ele é ultrajado, ele é até ajudado por um homem, Simão Sirineu. A questão da amizade, né? No carregar a cruz, aparece de vez em quando um Simão Sirineu. Ora, Simão Sirineu é o próprio Cristo.
Ora é o seu amigo, só que na maioria das vezes é seu anjo da guarda, que ninguém dá valor. Sempre no carregar a cruz nós temos um sirineu para dar sentido ao levamento da cruz até o Calvário, que só Deus sabe onde está o Calvário da minha vida, da minha vocação, onde eu vou ter que plantar a minha cruz para morrer e lá ressuscitar. Quantas vezes nós queremos desistir? E Cristo em cada momento, Ele renovava o seu sim dado ao Pai. Eu não quero que se faça a minha vontade, mas a tua vontade, ó Pai. Ele recebeu a cruz, Ele podia ter jogado ela fora e desaparecido. Ele é Deus, Ele podia fazer assim, sumir. Quando Ele caiu a primeira vez, Ele podia ter ficado prostrado e não vou levantar, eu não tenho força. Pelo contrário, cada momento de desistir, Ele renovava o seu sim, até morrer na cruz, até ressuscitar, até morrer misticamente a cada dia na Santa Missa. Ele renova o seu sim dado ao Pai. Sim, esse para salvar a humanidade. Como os anjos, eles se encantam de olhar o seu Deus que renova a sua entrega. E eles fazem isso também. Todos os dias. Quantos motivos eu tenho a dar ao meu anjo para que ele desista de mim? Pelo contrário, cada dia ele renova o seu amor para comigo, porque o meu anjo da guarda, ele foi testemunho da paixão de Cristo também. Vocês querem conhecer a paixão de Cristo? Converse com o anjo da guarda de vocês. Mais do que os santos que escreveram os livros, o seu anjo da guarda estava lá, ele viu. Todos os anjos viram, participaram da paixão de Cristo, eles viram assombrados, sem poder fazer nada. Do jeitinho que Nossa Senhora ficou de pé diante da cruz sem fazer nada, os anjos também ficaram. Imagina São Miguel, quanto desejo ele não teve de ir lá e tirar Cristo daquela cruz, mas ele não pôde, porque não era o papel dele. O papel de São Miguel era ver, era amar, era aceitar. O papel de Nossa Senhora não era esse? O papel de Nossa Senhora na Via Sacra não era carregar a cruz de Cristo, era estar do lado dele. O papel dos santos anjos na paixão era contemplar o amor. Os anjos aprenderam a amar também na cruz, viu, meu povo? Os anjos viram Cristo na cruz e aprenderam como é que se ama. E os anjos, eles olham para nós e pensam, se tivéssemos um corpo, morreríamos também na cruz para mostrar o quanto amamos a Cristo. E eles têm, não fazem isso para mostrar que o amam. O seu anjo da guarda estava lá, como eu disse, vendo, chorando, em êxtase diante daquele mistério, vendo Deus morrer, por amor, e vendo o povo descendo o cacete nele, e ele amando. Quanto mais batia, mais ele amava. Porque Nosso Senhor é assim, quanto mais maltrata ele, mais ele ama. Mais ele dá a vida, mais ele derrama o sangue. E os anjos ali viram. O seu anjo da guarda estava lá, ele viu. Ele pode te ajudar a dar valor ao sangue que ele viu ser derramado. Por que o nosso anjo da guarda nos ama tanto, por mais que ele é desprezado por nós? Porque ele sabe o valor que tem o sangue de Cristo. Porque ele viu o sangue de Cristo ser derramado por mim. O anjo da guarda ama a Cristo e adora o sangue de Cristo cuidando de mim. É um modo dos anjos mostrar que ama a Deus, cuidando da minha pessoa e me ensinando a viver como Ele, de um modo particular, no tomar uma decisão. Um sim dado, gente, é um sim para sempre. Um sim dado é um sim para sempre, não se volta atrás. Quem ama não volta atrás no sim. É duro, você vai entrar na vocação, você casa, você vai trabalhar, você começa um caminho de fé. Na primeira provação natural, acaba o gato. O seu anjo da guarda te ensina a ir até o fim. Ah, eu não tenho força, mas eu estou aqui. Eu não dou conta, mas eu estou aqui. Eu quero continuar. E à medida em que você assume o sim, você tem força. Cada vez que Cristo, como eu disse, tinha motivo para desistir, Ele aumentava o seu amor, renovando o seu sim. É isso que o anjo da guarda quer fazer conosco. Ao invés de permitir que nós nos desanimemos por causa das nossas fraquezas, por causa das nossas limitações, por causa do nosso passado, por causa dos erros passados,
Nosso anjo da guarda, ele sussurra na nossa alma, dizendo: renova o teu sim. E você vai ter força para continuar. De sim a sim. Assim foi a vida da Virgem Maria. Cada situação da vida dela foi um sim renovado. Um sim para o anjo, um sim no templo, um sim para São José, um sim na circuncisão, um sim na perda e reencontro do menino no templo, um sim nas bodas de Caná, um sim no falecimento de São José, um sim na separação do seu filho, quando ele vai a pregar e ela fica só, um sim no Calvário. O sim decisivo de Nossa Senhora foi o sim do Calvário. Depois o sim ao assumir, né, os homens como seus, em João, ela teve que aceitar também. Da mesma forma que o anjo disse para ela que ela seria a mãe do Salvador, ela aceitou. Do alto da cruz foi Cristo quem anunciou para ela que ela seria nossa mãe, e ela aceita de novo. Ela aceita ficar aqui então um longo tempo, até subir ao céu. Nosso anjo da guarda, que é testemunha, ele quer nos ensinar a dizer esse sim constante, esse sim decidido, um sim que não volta atrás. Imagine o sofrimento de uma alma condenada. Não queira ninguém aqui para o inferno para saber como é que é lá. Mas não queira saber a dor de uma alma no inferno. Se ela tivesse sido firme no sim, ela não estaria lá. E nós também, o maior remorso da nossa vida é esse, de não sermos fiéis no sim que nós temos a Deus. Então agora, quase meio-dia já. Vamos rezar um pouquinho, pedir que vocês abrissem na página agora. Página aqui? Sim. Antes de rezarmos a ladainha dos Santos Anjos, eu queria que vocês pensassem nos diversos momentos da vida de vocês no qual vocês disseram sim a Deus. A consagração a Nossa Senhora, o matrimônio, no crisma, a primeira comunhão, em cada confissão nós dizemos um sim a Deus. Quando eu vou me confessar, além de pedir perdão, estou dizendo sim a Deus. Eu quero o que o Senhor quer para a minha vida. Quantos momentos no qual nós dissemos sim e nós voltamos atrás? Você falou que ia ser fiel e não foi. Você falou que ia dar a vida e não deu. Quantas vezes nós fizemos isso? Fizemos propósitos e não os cumprimos. O sim que nós demos, nós fizemos questão e não cumprimos. Vamos pedir agora nessa oração, essa ladainha, pedir ao nosso anjo da guarda que nos ajude a renovar o nosso sim. Por isso que eu pedi que vocês pensassem no sim que vocês já deram. Pensa no dia que você se casou. Pensa no dia que você saiu da sua casa para o seminário. Aquele dia foi um sim. Renova agora. Pensa, agora é o momento de dizer o sim. Eu quero ser padre agora, para sempre. Eu quero ser marido agora e para sempre. Eu quero ser esposa agora e para sempre. Eu quero ser filho agora e para sempre. Eu quero ser escravo agora e para sempre. Eu quero ser santo agora e para sempre. Renova o teu sim. Tu entrega o mim. Peço o teu anjo que é fiel. Peço o teu anjo que não voltou atrás. Que ele te dê hoje essa força, que a partir de hoje você não volte atrás, mas que eu não volte atrás. O sim que eu dei na castidade, na pobreza, na obediência, que eu não volte mais atrás. O sim que eu dei ao sair da minha casa para ser padre, que eu não volte atrás. O sim que você deu para casar, que você não volte mais atrás. O teu não voltou atrás, que você tenha essa força de não voltar atrás. Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: quem como Deus, 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 quem como Deus. Agitou-se o mar e a terra tremeu,
quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Agitou-se o mar e a terra tremeu, quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Quem como Deus, 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 quem como Deus. E São Miguel perto de mim, e esse guia confidenciou-me assim: recomendou-me o Senhor Jesus, tivesse eu especial cuidado por ti. És odiada pelo mal, mas não temas, alma de verdade. Quem como Deus, 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 quem como Deus. Quiz o Deus, 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 quiz o Deus. O canto está na página 30, o canto número 9. O anjo do Senhor vem acampar e me diz: quem como Deus. Abro o coração ao anjo do Senhor que me diz: quem como Deus. Cantemos: quem como Deus, 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 quem como Deus. Agitou-se o mar e a terra tremeu, quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Agitou-se o mar e a terra tremeu, quando o arcanjo Miguel das alturas desceu. Quem como Deus, 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 quem como Deus. E São Miguel perto de mim, e esse guia confidenciou-me assim: recomendou-me o Senhor Jesus, tivesse eu especial cuidado por ti. És odiada pelo mal, mas não temas, alma de verdade. Quem como Deus, 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 quem como Deus. Cantemos isso: quem como Deus, 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 quem como Deus. De crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mãe amamenta, o perfeito loucos é dado pelos lábios dos mais pequeninos. De crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta, toda é formosa, toda é grandiosa.
grandiosa é, teu nome alegra o céu. Toda é formosa é, toda é grandiosa é, teu nome alegra o céu. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. O perfeito louvor você é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. O perfeito louvor você é dado pelos lábios dos mais pequeninos, de crianças que a mãe amamenta, de crianças que a mamãe amamenta. Toda é formosa é, toda é grandiosa é, teu nome alegra o céu. Toda é formosa é, toda é grandiosa é, teu nome alegra o céu. Maria, 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 Miriam. Maria, 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 Miriam. Prudência designasse a nós um anjo para que nos ensinasse. Mas qual é o momento exato em que o anjo da guarda, ele toma a guarda da nossa alma? No momento da concepção natural, a pessoa começa a existir. Corporalmente, espiritualmente, Deus une ao corpo uma alma imortal. Naquele momento a pessoa, no ato da fecundação, a pessoa passa a existir em Deus. Automaticamente ela recebe ali, naquele momento, o seu anjo da guarda. Só que um fato interessante, ele, meu anjo da guarda, ele só toma a possessão, podemos dizer assim, da minha guarda depois do meu nascimento. Porque a partir do momento em que eu passo a agir, estou aqui fora sofrendo as influências, então ele começa a agir me guardando. Enquanto eu estou no ventre da minha mãe, quem me guarda é o anjo da guarda da minha mãe. Porque em tudo eu dependo da minha mãe, né? Me alimentando, eu dependo dela. Estou dentro dela, dependo dela. Então o anjo da guarda da minha mãe é quem me guarda, independente da presença do meu anjo, que por mim não pode nada enquanto eu estou sendo gerado no útero de minha mãe. É interessante como que Deus ele permite que toda a sua criação ela seja perfeita na comunhão. Enquanto eu estou dentro da minha mãe, dela eu me dependo. Tudo depende dela, tudo depende dela. Meu alimento, o meu ar, é o alimento e o ar da minha mãe. Automaticamente o seu anjo da guarda que a conduz, ele também me conduz. Porque enquanto lá estou eu e a minha mãe somos uma coisa só, uma única essência de vida. Só a partir do meu nascimento, então ele passa a conduzir. No Espírito, como eu disse a vocês domingo, onde Deus habita e fala a nossa alma e a nossa consciência, é ali também que o nosso anjo da guarda tem liberdade para poder conduzir a nossa vida. Ora materialmente. Muitas vezes os anjos eles criam situações materiais para nos valer, para nos ajudar. E ora nós achamos que não tem nada a ver, mas tem muita coisa a ver. Quando os anjos agem também materialmente, para nos livrar de certos males, para nos impedir de certas situações que causarão um dano terrível à nossa vida, nossa salvação. Ora simplesmente espiritualmente.
quando eles colocam na nossa consciência desejos de uma vida mais perfeita, desejo de uma vida mais santa, desejos por evitar pecados, por evitar situações, por evitar ambientes. Tudo isso é uma influência do anjo da guarda, que fala no silêncio. Agora, se uma pessoa não tem fé, ela não vai acolher essas inspirações. Ela vai deixar com que essas inspirações, elas passem. Passando, a pessoa perde a graça de agradar a Deus. Muitos santos tiveram a graça de conviver com seu anjo da guarda. Por exemplo, a santa cuja relíquia está aqui, que depois vocês podem venerar, né? Ali tem um pedaço da carne de Santa Gemma Galgani. Não é osso, é um pedaço da carne, ex-corpore, né? Santa Gemma Galgani está ali no relicário. Santa Gemma Galgani é uma das santas mais extraordinárias da igreja. E ela foi uma das santas que teve a graça de conviver visivelmente com seu anjo da guarda durante toda a sua vida. Nosso anjo da guarda está sempre ao nosso lado, mas invisível aos nossos olhos corporais. Para ela não. Ela sempre via o seu anjo da guarda como uma criança, como o Padre Pio também. Ora via como um adulto, sempre acreditava como uma criancinha, mas é uma forma corporal. Não que ele tenha essa forma, né? Não que os anjos têm asa, como nós temos nas imagens, como eles aparecem assim, mas naturalmente eles não têm nem corpo e nem asa, eles são espíritos. Não têm sexo, são espíritos puros. Mas quando eles se apresentam a nós, eles tomam a forma. Quando São Miguel aparece, ele aparece vestido como um soldado, para lembrar que ele lutou pelos direitos de Deus. A espada de São Miguel, antes de ser uma espada natural, é a cruz de Cristo, que é a única arma que Deus colocou na mão daqueles que acreditam nele para vencer. E é muito interessante aquela pintura feita pela inspiração da mãe Gabriele, da súplica ardente dos santos anjos. Não sei se vocês já viram, é bom vocês procurarem aquela estampa. É muito interessante. Ele luta com os olhos fechados e segura na cruz. E no manto dele tem muitas cruzes pequenas, né? Vocês verem essa imagem, vocês vão prestar atenção. Essas cruzes pequenas do manto dele são os nossos anjos da guarda, que combatem com ele em nosso favor. Então a arma dele é a Santa Cruz, como eu disse, é os méritos da paixão de Cristo. E quando ele luta, ele não fixa o olhar no demônio, porque o demônio é bonito e ele encanta. E às vezes na luta, eu me encanto com a beleza dele. E por me encantar com a beleza dele, eu perco a batalha. Então ele combate com os olhos fechados, porque ele combate olhando para Deus. Não olha para o inimigo, ele olha para Deus. Então o soldado que vence é aquele que luta olhando para Deus, não para o inimigo. E qual é o escudo dele? A adoração. Por isso que no escudo dele está escrito Santo, Santo, Santo. É uma imagem material do mundo sobrenatural. O escudo de São Miguel é o nosso escudo, que é adoração. Outra coisa que o anjo da guarda sempre nos inspira, coloca esse desejo na nossa alma, de adorar o Santíssimo Sacramento. Padre Pio, quando ele ia celebrar a missa, ele via, né, muitos anjos. Padre Royce também. Ele via, quando Jesus, no ato da consagração, ele via os anjos descendo do céu, carregando Jesus, né, preparando para adorar a Jesus, assim, em círculo ao redor dele, lembrando que os anjos estão a serviço de Cristo. Eles adoram a Cristo. Na hora da comunhão, às vezes ele vai comungar, nós comemos qualquer coisa. Me dói quando eu vou à missa e vejo uma pessoa comungando e sai mastigando ao Senhor como se fosse um bife, com a bocona mastigando igual um monstro, e engole Nosso Senhor nas carreiras para cantar o canto da comunhão. Por isso que Nosso Senhor não produz na alma de ninguém a graça santificadora. Ninguém aproveita a sua estadia, a sua alma.
Enquanto às vezes eu comungo e fico sentado, ou cantando, ou fazendo qualquer coisa, o meu anjo da guarda está ali, de joelho na minha frente, adorando o Deus que eu não vejo, mas que Ele vê. Que Ele vê. Por isso que a igreja, ela chama Jesus o pão dos anjos. Como eu disse, os anjos não têm corpo, eles não podem se alimentar. Mas Jesus é a vida, o sustento, a razão dos anjos. Se Cristo é o sustento dos anjos, é o alimento deles. Ao mesmo tempo, Ele é o nosso alimento. Quanto mais você se torna íntimo do seu anjo, mais ele te leva a adorar Jesus no Santíssimo Sacramento. Você quer saber se você tem convivência com o seu anjo? Não fica preocupado se você vai escutar a voz dele. Não fica preocupado se ele vai aparecer para você. Tem muita gente que quer, né? Ai, meu sonho era ver meu anjo. Você vê a Deus todo dia na missa, não ficou santo, você vê o anjo, vai continuar do mesmo jeito que você está. Viu? Não adianta vir com essas conversinhas. Né? Não adianta nada. Você vai ficar até pior. Porque se você vê o anjo, você vai sair falando para o povo: vixe, eu vi meu anjo. Aí o povo vai achar que isso é alguma coisa. Né? Então até por isso Deus nos preserva. Deus sabe que nós somos muito orgulhosos, por isso que Ele não aparece para nós. Porque sabe que nós vamos achar que nós somos mais do que os outros, né? Então Ele se esconde cada vez mais da minha natureza, para que eu não perca a sua amizade. Então, você quer saber se você está íntimo, amigo, convivendo bem com o seu anjo? Veja se você tem esse desejo de adorar a Jesus no véu do sacramento. Veja se você tem esse desejo interior, esse fogo no coração, essa vontade de ir até o sacrário, de ver a Deus. Você ajoelhar-se diante do sacrário simplesmente pelo ato: eu vim ver o meu Deus. Vim ver a Deus. Esse é o princípio da adoração. Se a gente vai adorar o Santíssimo, a gente não sabe nem como rezar, o que falar, o que cantar. Isso é bonito. O princípio da adoração, é o coração do anjo da guarda, é estar com Deus. Para que eu vim aqui? Para estar com Ele. Por que eu estou ajoelhado diante desse sacrário? Porque Deus está aqui. O sacrário me atrai. Deus está lá. Se você o ama, você vai ser atraído para onde Ele está. Ele está no coração de Nossa Senhora. Por isso que nós temos devoção a Nossa Senhora. Por que nós temos devoção a ela? Porque Cristo está no coração dela. Nós somos atraídos por Cristo. Por que nós gostamos da oração? Somos atraídos pela oração. Cristo está na oração. Por que nós temos devoção com um santo, em particular um santo de devoção? Porque Cristo é a vida dos santos. Cristo está no centro, no coração do santo. Por isso que eu tenho devoção com aquele santo. Porque Cristo é a vida daquele santo. Por que eu vou ao sacrário? Porque Ele está lá. Lá está a nossa vida. Uma vez um bispo foi visitar São Maximiliano, lá na cidade que ele construiu, em época lá nova. E ele ficou impressionado, aquele bispo, com tanta construção, tanta coisa bonita, né? E muito grande, né? 800 frades e tudo. E o bispo perguntou a São Maximiliano: aonde é que o senhor arrumou fundos para fazer isso aqui? Eles passaram na porta da capela e São Maximiliano apontou, a porta da capela estava aberta, ele apontou o sacrário e disse: dali depende a nossa vida. Dali depende a nossa vida. Essa deveria ser a nossa resposta. Quando alguém perguntasse para você, para o André e para a Débora: por que vocês são fiéis? O que vocês fazem para ser fiéis no casamento? Porque quem é casado, quando um casal quando encontra com outro, quando tem muita curiosidade, faz essas perguntas, né? Bem gostosas. E aí, como é que está seu casamento? Como é que vocês estão? O quê? Vocês estão sendo fiéis? Ainda mais quando a pessoa vê: nossa, mas aquele casal é perfeito, ele é tão fiel. Eu perguntar: o que vocês fazem para serem assim? Vocês deviam mostrar: olha, o sacrário depende da nossa vida matrimonial. A pessoa chegar para um seminarista e falar assim: nossa, como que você consegue perseverar? Ele aponta o sacrário e fala: dali depende a minha vida. Dali, Ele é a minha vida. Ele é a vida das minhas obras. Ele é a vida da minha oração. Ele é a razão da minha vida natural. É dali, do sacrário, que depende a minha vida. Da mesma forma que tudo gira em torno do Sol,
automaticamente toda a nossa vida tem que girar em torno de Jesus Eucarístico. E mais do que nunca, os anjos são aqueles que nesse mundo estão para adorar a Cristo no véu do sacramento. Lá na França tem o Santuário São Miguel no Monte Sant'Angelo, sabe a coisa? Tem uma montanha, um dia nós vamos lá, todo mundo, se Deus quiser. Tem uma construção muito bonita. Aí tem uma torre assim, de uma ponta bem fininha, e lá em cima tem uma imagem de São Miguel. Ele apareceu naquela montanha e pediu que ali fosse feita a adoração perpétua, mas não precisava de ninguém. Os anjos estariam ali adorando o Santíssimo. Então lá, no único lugar no mundo, o Santíssimo fica exposto, não tem ninguém. O Santíssimo está lá no altar, o Padre vai lá, expõe o Santíssimo direitinho, né? Mas não fica ninguém fiel, velando, cuidando do Santíssimo, não. Porque São Miguel fez essa promessa: aqui, os anjos, nós adoraremos o Santíssimo Sacramento aqui nessa igreja. Para mostrar qual é o papel deles também nesse mundo, além de nos guardar, nos conduzir à adoração, que é a essência da nossa vida. Ato que os católicos estão desprezando. Vejam certos encontros. Estou criticando os encontros, mas veja certo tipo de encontro que tem por aí. Tem tudo: coreografia, música, dança e ranger de dente, e palestras e coreografia, e o que é outra coisa que eles fazem demais? Muita partilha, né? E abraça e beija, e grupinho, mas não tem adoração. Ontem eu fui pregar no retiro, né? Um povo aí, lá no fim do mundo, Ave Maria, eu cheguei 2 horas da manhã em casa. Dormi só 1 hora para vir para cá. E aí, a hora que eu entrei no carro, quase morro de medo. Eu não sabia se eu rezava com o anjo da guarda, com Nossa Senhora, se eu rezava com contrição que eu ia morrer. Era 2 moças, eu falei: ai meu pai dos pobres. E ela foi dirigindo igual uma louca. Eu vi a hora que eu ia morrer. Olha, de Sobradinho, lá nas Arniqueiras, foi 20 minutos. Ela louca. Eu falei: nunca andei com uma pessoa psicopata assim. E ela era prefeita lá do retiro, escutando música do mundo e sertanejo, e eu lá atrás. Falei: ainda bem que tá escuro, tô debaixo, ninguém tá me vendo. E eu pensando aqui, né? Oh, meu Deus, mas esse povo que está coordenando o encontro, né? Como é que vai chegar lá e os musiconas sertanejas na tampa, né? Aí, quando eu cheguei lá, e não estava vendo ninguém, um casão, né? Aí eu veio com o menino lá do meu lado e falei assim: escuta, o Santíssimo está aqui, tá? Eu falei: tá onde? Tá ali, nem sabia. Na hora que a gente estava indo lá visitar o Santíssimo, a outra gritou: não, o Santíssimo está aqui não, só vem amanhã. Aí eu falei: se o Santíssimo não está aqui, o trem está russo. Na hora que eu cheguei na sala para dar palestra, não tinha nenhuma imagem de Nossa Senhora. Aí depois eles trouxeram uma mesa, né? Aí o amigo do Salvador, ele trouxe uma mesa com a imagem de Nossa Senhora e pôs lá. Depois, a hora que eu fui começar, mas antes não tinha. Quando eu terminei a palestra, já era 1h da manhã quase. Aí me contaram que o Santíssimo estava lá no quarto lá. Nem eles não sabiam. E eu pensando: nossa, mas esse povo quer salvar as almas mesmo. Sem o Santíssimo Sacramento, que é a nossa vida, como é que você vai ajudar alguém? Como é que você quer salvar as almas e promover grandes obras, se o fundamento não é o Santíssimo Sacramento? Por que existe igreja católica construção? Porque a igreja, antes de tudo, é a comunidade, né? O corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros. Isso é a igreja. Agora, por que existe a igreja católica, templo, casa? Para guardar o Santíssimo Sacramento. A igreja existe, não é para a gente participar da missa. A missa para celebrar está debaixo de um pau qualquer no meio da rua. Faz um altar ali celebra a missa, acabou. Né? Nosso Senhor celebrou a missa dele num quarto, numa sala emprestada, numa casa que nem dele não era. Para celebrar a missa, qualquer lugar se torna sagrado por Cristo. Agora, por que se construíram igrejas? Para guardar a Deus, a pessoa de Cristo no véu do sacramento. As igrejas existem simplesmente para isso, para guardar o Santíssimo Sacramento. Para você andar na rua e passar na frente da igreja e se benzer, por quê? Porque Deus está lá. Você está andando na rua, você está angustiado?
Sai do seu carro, desce do ônibus, para a sua caminhada, entra lá na igreja e fala: eu vou me encontrar com Deus que está ali. Nós devemos chegar no ponto de falar: eu vou ali visitar meu amigo, ir lá na capela, na igreja, visitar o Santíssimo Sacramento. Às vezes a gente sai de casa, vai visitar uma pessoa que a gente gosta, fica horas e horas e horas maçando barro, conversando e rindo, e lembrando borrachado do passado e tudo e tanta coisa. Mas, não, eu não vou lá na capela, eu não estou bem. O dia que você estiver bem, você não vai mesmo. Se mal que você precisa não vai, o dia que você estiver bem, você não vai de jeito nenhum, né? Mas é interessante, aquela lâmpada vermelha do sacrário não chama tanto a nossa atenção como o brilho do mundo. Aquela lâmpadazinha, ela é bem fraquinha, né? Bem silenciosa, bem limpa. Ela não chama tanto a nossa atenção como o brilho do mundo, pois o nosso anjo da guarda nos leva a adorar o Santíssimo. Ele coloca no nosso coração esse desejo. São José Maria Escrivá, ele tinha um costume muito bonito. Quando ele ia viajar, quando ele avistava uma igreja, quando ele avistava uma cidade, ele cumprimentava o Santíssimo. Fala: graças e louvores se deu a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Ele saudava Jesus no véu do sacramento, que mora naquela cidade. E quantos santos, quando iam, né, fazer algum trabalho na cidade, antes de ir ao local designado, eles iam à igreja cumprimentar o Santíssimo, que era dono da cidade. Tem gente que vai viajar, vai para Caldas Novas, né, na boca do inferno. Vai para Caldas Novas, tomar banho na água quente, né, legal. Volta e não sabe nem se tem igreja lá. Já perguntei para muita gente que foi em Caldas Novas: ei, você foi na missa? Você não tem igreja não. As piscinas de fogo, sabe? Onde fica as piscinas de fogo, sabe? Agora onde está o Santíssimo, não sabe. Igual uma outra pessoa uma vez falou assim para mim: eu fui lá no Beto Carreiro, lá da Trindade, muito longe, né? Falei: você ficou quantos dias? Eu fiquei 15 dias. Eu falei: foi a missa? Não achei igreja lá. Falei: olha, como é que você sai daqui para ver cavalo, palhaço, esses trem lá no fim do mundo, e fica 15 dias sem ver a Deus? Mas era longe. Falei: minha filha, longe é daqui para lá. Eu acho que da onde você estava, você procurar uma igreja, era fácil. Era fácil. Mas as pessoas não valorizam. As pessoas não valorizam. A Alzinha Marlene, ela contou uma história interessante do Frei Paulo. Ela conheceu o Frei Paulo antes de ser padre. Ele foi dirigindo. Estava a Marlene e a cunhada dela, que eu esqueci o nome dela, da Canção Nova. Foram daqui para a Canção Nova. Aí desculpei, porque o Frei Paulo tem um pé pesado. Ele ia nas carreiras mesmo para achar uma missa. Só que quando ele chegava na cidade não tinha missa. Aí ele chegou e foi não sei aonde, lá não tinha missa. Correu para Aparecida. Quando chegou lá já tinha acabado a missa. Ele correu lá para a Canção Nova voado. Chegou lá já não tinha mais missa. Ficou triste. Eu achei isso interessante quando ele me contou esse fato. Ele ficou triste. Qual que tinha que ter sido a atitude natural dele? Não, estou tão cansado, eu não vou à missa cansado, né? Eu vou descansar, amanhã eu vou à missa revigorado. Não. Ele saiu procurando missa e não achou em lugar nenhum e ficou triste. Essa tem que ser a razão de muitas das nossas tristezas, não me encontrar com Deus. Eu estou tão triste hoje porque fulano me abandonou. Graças a Deus. Certa vez que não estava prestando. Já estou tão triste, as coisas não deu certo. Tá bom, tem que aceitar as coisas que Deus. Minha providência quer. Eu não vejo as pessoas falando assim: nossa, hoje eu estou tão triste, hoje eu não fui visitar o Santíssimo. Hoje eu estou triste, hoje eu não fui comungar. Queria tanto ir à missa, não arrumei ninguém que me levasse. Não tem uma igreja aqui perto, eu queria, não tem condição, meu Deus, eu queria, não tem. A gente não vê essa tristeza nas pessoas. Nós enxergamos outras tristezas humanas. Agora essa tristeza que é santa, né? Eu quero a Deus. Nós não encontramos. Quem é que vai nos dar essa sede de Deus? Aquele que ama a Deus. Aquele que ama a Deus. Agora, não é necessário que todos comecem a trancar a porta do quarto e conversar em voz alta com o anjo da guarda, né? Ele não é surdo.
Ele não é Deus. Ele não pode saber os nossos pensamentos, porque Ele não é Deus, como Nossa Senhora também não. Agora, Deus concedeu a Nossa Senhora e aos anjos e aos santos a graça de conhecerem e perscrutarem os nossos corações, as nossas intenções, para que eles pudessem nos ajudar. Não é da natureza deles, não é da natureza de Nossa Senhora, não é da natureza de um anjo da guarda conhecer o segredo de um coração, de uma consciência, mas Deus permite que eles saibam, que eles conheçam para nos ajudar. Esse também é um dos grandes ódios de Lúcifer, porque os anjos da guarda ganharam essa graça, Lúcifer não. Nenhum dos demônios tem poder de saber o nosso pensamento. Ele não pode perscrutar as nossas consciências. Por isso que o demônio faz com que eu fale muito. Não eu na pregação, mas assim. O povo conversa demais. Você já viu que a pessoa fala muito de si mesma? O demônio te instiga a ser fofoqueiro, a não ter tapa na língua, para ele descobrir o que está no seu coração. Não é à toa que quando você tem planejamento na sua consciência, quero passar essa semana inteira como um santo, eu quero rezar a semana toda, fazer muita penitência. Enquanto está no teu coração, tá bom, e você fala para o velho: ô velho, nessa semana eu quero viver uma vida santa. Ótimo. O demônio estava lá perto e escutou, vai fazer sua vida inferno. Semana inteira. Faz isso. Ele nos instiga. E por que ele nos instiga? Porque ele é espírito. Deus não tirou dele a sua natureza. Como eu falei para vocês, eles, por serem espíritos puros, têm uma percepção perfeita dos atos e das coisas. O demônio, ele sabe o que seremos se formos fiéis, se perseverarmos nos atos de fé, na devoção. Ele sabe. Por isso ele evita. Ele cria barreiras e dificuldades na nossa caminhada, porque ele sabe qual é o fruto que vamos dar se nós continuarmos naquela estrada. Só que nesse ponto nós temos que ser mais espertos do que ele. Se ele tem essa percepção do que eu posso ser, quando vocês sofrerem e passarem uma provação, uma perseguição, uma dificuldade, porque, como dizia Santo Antão, Deus não concede vida fácil para que ele escolheu. E todas as obras de Deus, elas são provadas, elas são maltratadas, elas são crucificadas. Você quer saber se o que você faz é de Deus? Veja se você sofre. Veja se você é perseguido, se é caluniado, se é maltratado. Porque Cristo disse: quem me seguir, ou seja, quem vive a vida que eu vivo. E ele passou por esta vida, também devemos passar. A marca registrada da vontade de Deus são essas provações, que ao invés de nos destruir, elas tendem a aumentar a nossa confiança em Deus. Quanto mais você sofre, mais você tem que confiar em Deus. Quando a gente sofre muito, a gente procura meios naturais e humanos para tirar as provas. Não. Antes de eu pensar em tirar as provas do caminho, eu preciso confiar em Deus. Eu sou chamado a confiar em Deus. Vamos, quem trouxe a Bíblia, quem não trouxe, anota uma passagem muito interessante. Vamos meditar sobre ela antes do almoço. É importante vocês terem consciência dessa leitura, porque ela responde muitas dúvidas que temos sobre a queda dos anjos. Ezequiel 28, versículo 12 para frente. Ezequiel 28, de 12 para frente. Vejam só. Filho do homem, entoa um cântico fúnebre sobre o rei de Tiro e diz-lhe: eis o que diz o Senhor Javé. Isso aqui falando de Lúcifer. Viu? Vocês prestam bem atenção nessa passagem. Porque às vezes a gente tem aquela dúvida, né? Mas
onde fala claramente sobre a queda, aqui fala-se como uma imagem, mas muito perfeita isso aqui. Eras um selo de perfeição, cheio de sabedoria, de uma beleza acabada. Ou seja, pronta, né? Pronta. Olha que coisa. Um selo de perfeição, cheio de sabedoria. Como eu falei para vocês, que os anjos têm essa graça. E uma beleza acabada. Estavas no Éden, jardim de Deus. Estavas coberto de gemas diversas. Gema é pedra preciosa, viu? O Santa Gema Galgani recebeu de Deus a graça, tem esse nome, né? Pedra preciosa, né? Sardônica, topázio e diamante, crisólito, ônix, jaspe, safira e uma mão de pedra, né? Trabalhados em ouro. Tamborins e flautas estavam a teu serviço, prontos desde o dia em que foste criado. Eras um querubim, protetor colocado sobre a montanha santa de Deus. Passeavas entre as pedras de fogo. Foste irrepreensível em teu proceder desde o dia em que foste criado, até que a iniquidade apareceu em ti. Quem tem a Bíblia, sua Bíblia de Jerusalém, você não achou? É? Você tem. Versículo 16. No desenvolvimento do teu comércio, encheram-se as tuas entranhas de violência e pecado. Por isso eu te bani da montanha de Deus e te fiz perecer, ó querubim protetor, em meio às pedras de fogo. Teu coração se inflamou de orgulho devido à tua beleza. Arruinaste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Precipitei-te em terra e dei com isso um espetáculo aos reis. A força de iniquidade e de desonestidade no teu comércio, profanaste os teus santuários. Assim te fiz jorrar o fogo que te devorou e te reduzi a cinza sobre a terra aos olhos dos espectadores. Todos aqueles que te conheciam entre os povos ficaram estupefatos com o teu destino. Acabaste sendo objeto de espanto, foste banido para sempre. Engraçado, vocês viram aqui todo um elogio de beleza e dignidade, comparando com pedras preciosas e tudo. De repente termina dizendo: acabaste sendo um objeto de espanto, foste banido para sempre. Teu coração se inflamou de orgulho devido à tua beleza. Lembra daquilo que eu disse a vocês? De olhar para si? Enquanto o nosso anjo da guarda nos impulsiona a olhar para Deus, o demônio nos convida a olhar para quê? Para nós próprios. Para que olhando para mim mesmo venha brotar todos os vícios e pecados que ele quer que eu tenha, para que eu me afaste de Deus. O demônio, ele não tem amizade conosco. Ele nos odeia, mas ele não acha justo sofrer sozinho. Ele quer que nós soframos com ele uma pena e um sofrimento que não é nosso, diferente do anjo da guarda, que quer que eu tenha uma dignidade que não é minha, que é dele. Da mesma forma que um anjo mau soprou no ouvido de Eva, assim também um anjo bom sopra no ouvido de Nossa Senhora. Uma pelo sopro do anjo mau desobedece, outra pelo sopro do anjo de Deus obedece. Uma se esconde, outra se apresenta. Uma tem medo de Deus. Ah, por que vocês estão escondidos? Porque estamos nus. Quem disse que vocês estão nus? Ah, vocês comeram da água, né? Eva se esconde. O pecado nos faz esconder.
Nossa Senhora se mostra, né? Eis aqui a escrava do Senhor. Ela não tem medo de dizer quem ela é. Olha o que Nossa Senhora produz na nossa alma. Eu escuto a voz de Deus pelo meu anjo. Nossa Senhora me impulsiona a que eu me mostre. Quem sou eu? Eu sou um servo de Deus. Quem sou? Eu sou um católico? Eu sou um consagrado? Eu sou um seminarista, um frade, um padre, quem quer que seja? Eu sou um homem casado, uma mulher casada, um jovem católico? Eu sou católico. Nossa Senhora nos leva a essa graça. Eu vou assumir quem eu sou, como ela assumiu. Um faz você ter vergonha de assumir quem você é. Não, para que rezar? Não se vista como um padre. Você vai espantar o povo. Se vista como um qualquer, você vai atrair as pessoas para perto de você, né? Sendo um da marafunda. Não reza desse jeito, não fica tanto tempo de joelho, né? Para que isso? Vai machucar seu joelho. De uma moça, eu estava dando uma formação, ela se levantou e falou assim, eu fico com pena do menino que fica de joelho quase a missa inteira. Mano, pena que ele está de joelho quase a missa inteira. Eu tinha que ter pena se ele estivesse de joelho em outro lugar. Não na missa, não diante de Deus. Olha como é que está a consciência do povo. Não, para que isso? Para que esse rigor? Para que esse rigorismo? Para que tanta coisa? Não se mostre como uma pessoa de Deus. Se esconda de Deus. Seja de Deus pela metade. Seja de Deus aos domingos. Seja de Deus um dia santo só. Seja de Deus numa festa. Os outros dias você não precisa ser de Deus. Você pode ser uma pessoa comum, uma pessoa normal. Não. A mesma pessoa que vocês estão sendo aqui, vocês têm que ser em todo lugar. Do mesmo jeito que vocês estão na presença de Deus aqui, vocês têm que estar na presença de Deus em qualquer outro ambiente que vocês entrarem na vida de vocês. Seja no supermercado, seja no ônibus, seja o seu lugar de trabalho, seja a convivência com qualquer pessoa. Você tem que ser com elas e com Deus a mesma. O demônio quer que nós tenhamos vergonha. O demônio quer que nós façamos como Eva. Escuta a Deus, depois você desobedece, depois você se esconde. Só que foi bonito. Deus expulsou Adão e Eva do paraíso, mas a cobra não foi ajudar eles. A serpente não foi ficar com eles lá onde eles estavam. Isso não está escrito na Bíblia. A serpente não foi ajudar Adão e Eva. Por que a serpente não foi se solidarizar, né? Oh, eu vim aqui agora ajudar vocês até o dia que vocês conseguirem voltar. Não. Quando Deus expulsou os dois do paraíso, a cobra se mandou. Não estava mais lá quem tinha feito eles errar. Não é assim que Satanás vai fazer conosco também, como ele faz? Enquanto nós estamos dando atenção a ele nas tentações, no pecado, ele é nosso amigão. Ele está sempre nos favorecendo. Quando eu peco, ele me abandona. Ele não continua me dando o prazer que ele me dava na hora do pecado. Ele vai embora e leva consigo o prazer que ele tinha me dado outrora. Vai ficar o quê? O peso na consciência. Vai ficar o quê? O remorso. Vai ficar o quê? A lembrança de um sim não renovado na hora que eu deveria renovar. Lúcifer pecou aonde? Diante de Deus. No céu, não foi nem aqui na terra, foi no céu. Judas, ele traiu a Cristo na hora da missa. Acabou de comungar e foi trair, a Nossa Senhora foi vender ele. Então vocês estão vendo que o lugar ajuda. O lugar ajuda com que eu seja santo. Mas em qualquer lugar, até num lugar sagrado, até num lugar santo, se eu não estou unido a Deus, lá eu vou trair. Você quer um lugar mais santo do que a sua própria vida? Qual é o lugar mais santo depois do tabernáculo, nessa terra, a não ser a nossa própria vida, onde Deus vem morar
no Santíssimo Sacramento, quando eu comungo, Ele vem habitar em mim, no meu corpo, na minha alma, na minha história, na minha vida. Ele vem santificar o meu corpo, Ele vem santificar a minha história, a minha essência, a minha vocação. Ele vem dar um sentido à minha vida, me santificar, olha que beleza. Ele vem viver em mim para me tornar santo. Hoje, quando nós comungarmos, daqui a pouco, a Santa Missa, Ele vem viver em nós para quê? Para Ele agir como um santo. Quem é aqui que consegue ser puro? Ninguém. Ninguém aqui. Nem eu, nem vocês. Quem aqui consegue ter paciência com os outros? Nem eu, nem vocês. Quem é aqui que consegue ser bom? Quem é aqui que consegue evitar o pecado? Nem eu, nem vocês. Quem é aqui que consegue ir para o céu? Duro, nem eu, nem vocês. Nós estamos fritos. Cristo vem viver em mim. Ele vem viver a pureza em mim. Obediência, a pobreza, o amor, o perdão, todas as virtudes que eu preciso. Ele é que vem viver em mim. Quando eu comungo, Ele vive a sua vida em mim. Ao ponto que São Paulo diz: já não sou mais que vive, é Cristo que vive em mim. Por isso, minha vida na carne eu a vivo na fé. É Ele é que age em tudo. Não é a ação minha, é Ele. A fidelidade, paciência e todas as virtudes que os anjos nos inspiram. É a graça de Deus em nós, dada pela comunhão. Todas as vezes que eu comungo, Cristo vem viver em mim. E eu preciso ter consciência disso. Como hoje na Santa Missa. Quando nós comungarmos hoje, amanhã, até o último dia da nossa vida, Ele vem viver em nós a vida que nós precisamos viver. Cristo não vem habitar na minha carne para viver a vida de outra pessoa. Ele vem viver a sua vida em mim, nos aspectos que eu preciso viver para a sua glória. Todas as virtudes que eu preciso para viver a minha vocação e para viver nesse mundo e com as pessoas que estão ao meu redor, Cristo coloca a minha alma. E à medida em que eu aceito como meu Deus e como meu tudo, Ele vai produzindo na minha alma essas graças. Vejam a vida dos santos. Quando a gente tem costume de ler a vida dos santos, nós enxergamos coisas tão extraordinárias, coisas simples e coisas muito extraordinárias, gestos muito concretos de amor. Mas nós também enxergamos que eles eram pessoas, do mesmo jeito que todos nós aqui somos pessoas. Os santos também eram pessoas. Mas por que eles alcançaram o lugar que eles alcançaram? Porque eles confiaram naquele que passou a viver dentro deles. Não basta comungar, eu preciso confiar nele que vive. Não basta adorar o Santíssimo, se eu não quero viver sempre aos pés dele. Não basta eu rezar o terço, por exemplo, o rosário, ou qualquer outra oração, e não ter consciência que Deus está ali presente. Ele está conduzindo aquela oração. É bonito quando nós vamos rezar o rosário. Quem é que reza conosco? É ela. É ela que reza conosco. Enquanto nós a saudamos, ela saúda a Deus por nós. Ela saúda a Deus por nós. Enquanto nós dizemos a ela que confiamos nela, ela diz que confia em Deus. Essa troca. Eu dou a ela a minha confiança, ela dá a confiança dela para Deus. Deus olha para a confiança de sua mãe e me abençoa com suas graças. Como foi nas bodas de Caná. O que é que Cristo viu para conceder aquela graça para aquele povo? Nada. Cristo disse para ela: o que tem entre mim e ti, esse povo? Eu não sou da família. Mas Nossa Senhora confiou nele no lugar deles. Nossa Senhora que confiou em Deus no lugar daqueles noivos. Os noivos, eles não tinham por que confiar em Cristo. Eles não sabiam que Ele era Deus. Ela sabia. Porque ela sabia, ela confiou nele por eles. Não é isso que nosso anjo da guarda também faz conosco, a exemplo de Nossa Senhora?
Quantas inúmeras vezes o nosso anjo da guarda confia em Deus no nosso lugar. E Deus nos concede as graças pela confiança daqueles que lhe são fiéis. Essa fidelidade nós precisamos alcançar todos os dias da nossa vida. A primeira virtude que o anjo da guarda ele nos impulsiona a ter é a fidelidade. E ser fiel é cumprir o que você prometeu, só isso. Não tem segredo para viver a virtude da fidelidade, para abraçar essa virtude e fazer com que ela dê fruto. Simplesmente cumprir o que foi prometido e acabou. Você prometeu a Deus algo? Cumpra. Às vezes a gente fica procurando N coisas para sermos fiéis, para demonstrarmos fidelidade a Deus. Não. Basta você cumprir o que você já prometeu. No seu batismo, na sua crisma, na sua primeira comunhão, na consagração de Nossa Senhora, no seu matrimônio, nos votos religiosos, na própria vocação. Basta você cumprir o que você prometeu. E essa virtude ela passa a existir. Sem a fidelidade, nenhuma das outras virtudes ela tem consistência na tua vida. Como é que você vai conseguir amar a Deus sobre todas as coisas? Como é que você vai amar o próximo como a ti mesmo, se você não sabe ser fiel? Se você não cumpre o que prometeu? Olha a vida de Santo Antônio de Pádua. Ele não tinha vocação para ser padre. Não tinha. Mas ele fez um voto. Ele prometeu a Deus, se o primo dele vivesse, ele seria padre. E Deus quis ele padre, Deus queria que ele fosse padre, mas por outro caminho ele não ia ser. Então Deus usou daquele meio. Ele usou de uma promessa. Ele fez aquela promessa. Se o meu primo fica bom, se salva, eu serei padre. Ele foi padre para cumprir uma promessa. E depois do cumprimento da promessa, Deus deu a ele a vocação, confirmou a vocação e fez dele um santo. Olha os caminhos que Deus usa para nos salvar. Graças a Deus. Então, vamos guardar bem essa primeira virtude, a fidelidade, que precisamos cultivar na nossa vida. E o nosso anjo da guarda nos ensina a ser fiel. O anjo da guarda prometeu a Deus que nos serviria e vai servir para sempre. Não importa as consequências. Às vezes o anjo da guarda poderia pensar, eu podia ter ido com os outros, né? Os outros mandam lá e eu aqui obedeço, mas pelo menos eu sou feliz aqui, eles estão sofrendo lá. Cada promessa tem uma consequência. Nós devemos cumprir. E à medida que você cumpre, Deus te dá força para suportar as consequências de um sim dado. O sim de Nossa Senhora levou ao Calvário. Deus deu a ela a força para que ela ficasse de pé. Cristo, na natureza humana, morre na cruz. O Pai o ressuscita. A sua fidelidade. Olha, se cada um de nós aqui formos fiéis, vocês verão o que Deus pode fazer na nossa vida. Pelo simples ato da fidelidade. Por que muitas graças não acontecem na nossa vida? Porque nós não somos fiéis. Ao mínimo. Avalie no máximo. Quem é que é fiel no pouco de todos os dias acordar e antes de fazer qualquer coisa rezar, que seja um sinal da cruz na Ave Maria? Tem gente que vai rezar já no fim do dia. Lembra. Fidelidade nos pequenos atos. Porque nos pequenos atos, lá nós devemos nos encontrar com Deus. Vamos ficar de pé e rezar para comer. Então a moça atrasou 1 hora.